mas o Espírito do meu Pai que está sobre ti. E Jesus, olhando para esta afirmação, para esta colocação, onde Pedro está dizendo que Cristo era o enviado de Deus, o que haveria de vir, ele vai dizer sobre esta pedra, ou seja, sobre esta afirmação, sobre esta verdade absoluta. Pastor, o que é uma verdade absoluta? Não tem nada além dela, ela é única e soberana. E é por isso que a igreja do Senhor está na terra há mais de 2100 anos e ela está permanecendo de pé. Nós estamos no século 21 e ele está dizendo que a igreja, ela seria triunfante. Escute, ele vai dizer: eu edificarei. A palavra edificar, ele está dizendo: eu darei sustentação para esta igreja e ela jamais será vencida. Quando nós olhamos para o termo triunfante, nós vamos ver que o termo significa vencer, que sai por cima, que está em vitória. O termo triunfante no literal vem de triunfo, é quem ganhou a batalha, entrou no desfile da vitória. Não é só quem sobreviveu, é quem venceu. Então o termo triunfante, pastor Edmilson, não é para alguém que está entrando na batalha pensando em vencer. Não é para alguém que venceu um processo da vida e não pode ser considerado vitorioso. Triunfante é para alguém que está por cima sempre. Triunfante é para alguém que conquistou a vitória, que teve o título de vencedor. E jamais ninguém poderá tomar dele esse título. Se você olhar dentro da atmosfera de luta, você vai poder dizer que o Mike Tyson, ele foi considerado o campeão da luta do boxe por um período, mas quando veio Holyfield, combateu e tomou pé desse título, e Mike Tyson já não é mais chamado de campeão do mundo. Se você olhar para muitos times na área da esfera do futebol, o Brasil é chamado de pentacampeão e vem há 20 e poucos anos buscando o hexa. Aí você vai dizer: pastor, você veio aqui para falar de futebol? Não, eu vim aqui para dizer para você que na esfera mundana muitas pessoas conquistam o título de vitorioso, de campeão, mas com pipa de pênalti. Porém a igreja não. A igreja de Cristo, ela nasceu vitoriosa, ela cresce vitoriosa e ela vai permanecer vitoriosa até a volta de Jesus. Aleluia! Oh, glória! A igreja, meus irmãos, ela é triunfante. E quando nós olhamos para o termo triunfante, nós podemos fazer algumas aplicações e nós vamos perceber que o mundo está cheio de notícias de derrota, crise e medo, mas Jesus não fundou uma igreja para sobreviver. Ele fundou uma igreja para vencer. Mateus 16:18 diz: eu edificarei a minha igreja. Aleluia, olha aqui para mim. Se você faz parte dessa igreja, você não nasceu para ser um sobrevivente. Tem pessoas que têm o hábito de olhar para a igreja e achar que a igreja é sobrevivente. Não,
A igreja, ela é triunfante. E eu vou dizer para vocês que o primeiro ponto que a igreja é triunfante é porque ela tem um fundamento firme. Pastor Aparecido, o que isso quer dizer? Fundamento firme. Pedro confessa: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta confissão, Cristo está edificando a igreja, e Ele está dizendo: as portas do inferno, que é isso? O poder, os planos, as artimanhas do inimigo. Escute-me, Satanás, ele é o rival número 1, ele é o arqui-inimigo da igreja. Ele luta e continuará lutando constantemente contra a igreja de Jesus. Mas porém ele está dizendo: enquanto a igreja estiver firmada na rocha. Mas que rocha é essa, pastor? É de pedra, é de cimento, é de ferro? Não, essa rocha se chama Jesus de Nazaré. E ele está dizendo: eu edifiquei a minha igreja e ela não vai prevalecer. A igreja vence heresia, a igreja vence perseguição, a igreja triunfa. A vitória pertence à igreja que está edificada na rocha. Aleluia! Eu ouvi testemunho aqui, aonde uma pessoa espírita doou o dinheiro da igreja. E alguém vai dizer: mas pastor, o senhor concorda com uma igreja que prega contra a feitiçaria, que prega contra a obra do mal, aceitar dinheiro de alguém que não é crente? Aí eu vou dizer para você, meus irmãos, a igreja de Jesus Cristo, ela está firmada em Jesus. E quando Ele quer fazer essa igreja prosperar, avançar, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. E eu estava lembrando aqui de um irmão dizimista fiel, pastor Edmilson, que ficou desempregado. E de repente esse irmão começa a orar desesperado. E ele disse: Deus, abre a porta, porque o mantimento está acabando. Eu sou pai de família, a dificuldade está chegando, o celeiro está ficando vazio. A esposa dizia: está acabando isso, está acabando aquilo. E aquele irmão batendo de porta em porta, e as portas não se abriam. Mas de madrugada orando, clamando. E o testemunho diz que este irmão morava parede e meia com um feiticeiro. E aquele feiticeiro, já cansado de ouvir aquele irmão clamar e não ver a resposta de Deus na vida daquele irmão, ele foi no mercado, fez uma compra e bateu palma na casa do irmão. Quando o irmão abriu a porta, aquele feiticeiro olhou para o irmão e disse: olha, o que eu vim trazer para você. Quando aquele irmão olhou para aquela compra, ele disse: obrigado, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Então aquele feiticeiro disse: irmão, você está enganado, não foi Jesus que mandou. Quem mandou foi o diabo, porque eu estou cansado de ouvir você clamando por este Deus e ele não te responde. Aí a história diz que o irmão começou a dar glória a Deus mais alto, e o feiticeiro olhou para o irmão e disse: uai, eu não entendo, eu falei que não foi Jesus, eu falei que foi o diabo, e você dá glória mais alto ainda. Aquele irmão olhou para o feiticeiro e disse: rapaz, o meu Deus é tão grande
que quando ele manda, até o diabo tem que obedecer. Escute, olhe para alguém que está do seu lado e diga para ele: a igreja tem um dono, ele se chama Jesus de Nazaré. Enquanto este dono que abençoa a sua igreja, ele usa até Satanás se for preciso, porque a igreja é dele. Aleluia! Aleluia! É ele quem edifica a igreja. Primeiro, a igreja triunfa porque tem um fundamento. O que é fundamento, pastor? É um alicerce. Aleluia! Oh, glória a Deus! Fundamento é alicerce. Alicerce é segurança sólida. É o que dá estrutura para a igreja. A igreja de Jesus não está fundada em argumento humano, não está fundada em palavras frívolas humanas, não está em filosofia. A igreja está edificada na rocha que se chama Jesus, irmão. Oh, glória! A igreja Assembleia de Deus, Jesus cura, salva. Aqui não é do pastor Edmilson. Pastor Edmilson é o fundador dessa obra, teve a direção de Deus. Mas ele foi realista aqui em falar que a morte pode chegar na vida dele como pode chegar na minha também. E se ele morrer essa noite, essa igreja para, pastor Edmilson. Escute, que Deus dê anos longos de vida para o pastor Edmilson. Mas a igreja nunca foi edificada sobre homens. Homens foram levantados por Deus. Eu faço parte de um ministério que ele está fundado há quase 60 anos. O pastor presidente já morreu. Há alguns anos atrás, o filho dele, que é o sucessor, já está mais perto da cova do que eu posso viver. Mas pelo ciclo da vida, ele já está bem pertinho, né? Aleluia! E alguém está dizendo assim: se ele morrer, não tem ninguém ainda como um sucessor. Mas eu quero dizer para você: escute, a igreja não depende do homem, ela precisa do homem. Através do homem, a igreja caminha, a obra é feita. Através do homem, a música é tocada, a bateria é usada. Através do homem, entra a oferta, entra o dízimo, limpa-se a igreja. Mas porém, se eu desaparecer dessa igreja, se você sair dessa igreja, ela vai continuar de pé, porque ela não está edificada na Maria, no José, no João, no Joaquim, na Josefina. Ela está edificada em Jesus, que é a rocha. Ai, ai, ai. Eu não quero fugir da mensagem, mas eu preciso. Oh, glória! Isso mexeu muito comigo, eu era novo convertido. E às vezes a gente ouve Deus falar: vou te usar, vou te levar. Através de você vou fazer. E é um espírito de Satanás que quer usar da oportunidade, pastor Edmilson, para encher o nosso coração, levando a gente a achar que é alguma coisa. E nós estamos vivendo dias difíceis, onde as pessoas estão se achando maior do que a igreja. E nós temos que tomar cuidado com esse espírito, irmão. Eu me lembro de um pastor, isso eu presenciei com os meus olhos. Ele veio pregar na Assembleia de Deus Madureira em Coroados. E ele testemunhou algo que mudou a minha vida. E ele naquele culto dizendo que ele tinha uma irmã na igreja que era pau para toda a obra. Toda igreja tem pessoas assim,
que qualquer hora que o pastor precisar dele, ele vai estar à disposição. Eu tenho uma missionária em Coronado. Se eu tivesse 10 missionários igual ela, aleluia, eu podia ir para o Japão, ficar 2 anos lá e voltar, porque eu sei que a igreja está perfeita. São pessoas que você fala, meu Deus, como que ela consegue ser tão útil, tão, haja, se envolve aqui, tudo que precisa fazer está ali. E o pastor tinha uma irmã assim, uma irmã dinâmica, acho, dentro da igreja. Porque tem pessoa que fica, se é dos jovens eu faço, se não é, eu vou fazer. Se é das irmãs eu vou me envolver, se não é, eu vou. Tem um grupo, tem pessoas que ficam buscando grupos e falando, se é de missões, a igreja de Jesus, irmão. Não importa se é do circulação do jovem, das crianças, se é das missões, se é dos varões, a igreja de Jesus. Grupos são departamentos que são levantados para trabalhar com ordem de essência. Mas quando isso faz divisão, não é de Cristo. Mas vem essa irmã e fala assim para o pastor, eu estou saindo da igreja. Ela entrega a carteirinha para o pastor e diz, eu não vou ficar mais na igreja. E o pastor tenta mudar a decisão da irmã. E ela, não, pastor, eu faço tanto para Jesus, eu me envolvo tanto na igreja, e Jesus não cumpre as promessas dele na minha vida. E ela desistiu. E o pastor ficou sem saber, porque ele falou, se eu perder essa irmã, nós somos humanos, limitados. E de repente aquele pastor se viu em dificuldade, e ele tentou de todas as formas fazer a irmã mudar de decisão, mas a irmã não mudou. E de repente, pastor Edmilson, a irmã começa a sair para ir embora. E o pastor se levanta para não deixar a irmã sair. Mas em meio à decisão dele de ir atrás da irmã, uma voz fala com ele assim, deixa ela ir embora. Ele não entende aquela voz e ele luta para ir de novo atrás da irmã. E uma voz fala com ele pela segunda vez, deixa ela ir embora. E ele insistiu pela terceira vez. Aleluia. Ele entende a voz e ele conhece que aquela voz é a voz de Deus. E a voz de Deus fala assim, meu filho, deixa ela ir embora. E o pastor, se entender, vai questionar. Deus fala com ele assim, eu era novo convertido, isso mexeu com a minha vida. Aleluia. A voz de Deus falou com ele assim, se ela ficar, eu sou Deus. Se ela não ficar, eu continuo sendo Deus. Aleluia. Cutuca alguém que está do seu lado e diga assim para ele, Deus te trouxe aqui para um propósito. Se você nasceu ou está nesse ministério, fala para ele, você é útil. Você tem uma importância nessa igreja. Você tem um valor nessa igreja. Mas olha para ele e diz para ele, a igreja não está alicerçada em você. Fala para ele, fala para ela, para que Satanás não enche o coração dele, pensando que ele era alguma coisa. Escute, se você ficar, a igreja, a Assembleia de Deus, Jesus cura, vai continuar. Se você não ficar, ela vai continuar do mesmo jeito, porque ela está edificada na rocha. Aleluia. Aleluia. Pergunte para alguém, você entendeu? Pergunte para alguém, você entendeu? A igreja triunfante, por quê? Porque ela tem um fundamento. Segundo, a igreja é triunfante porque ela tem um noivo que a purifica.
Efésios 5, 25 ao 27. Cristo amou e assim entregou pela igreja. Aleluia! O objetivo: apresentar uma igreja gloriosa, santa e sem mácula. Deus não está só salvando pessoas, Ele está formando uma noiva. As lutas, disciplinas e provas são para nos deixar prontos. O final da história já está escrito: vitória, vitória, vitória. Alguém vai dizer: pastor, essa igreja é vitoriosa porque nós enfrentamos tantas batalhas. Se a igreja é vitoriosa, pastor, porque nós enfrentamos tantas lutas. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele não vai buscar uma igreja despreparada. Ele não vai buscar uma igreja, pastor Edmilson, que está em cima do muro, uma hora dentro da igreja e uma hora fora da igreja. Escute, eu ainda sou um pregador que prego essa palavra. Não tem como você hoje estar na igreja cantando hino de louvor a Deus e amanhã está na rua cantando José de Camargo e Luciano. Não tem como hoje você estar na igreja adorando a Deus e amanhã está no botequim enchendo a cara de cerveja. Não, a igreja de Cristo, ela é purificada, lapidada, transformada, santificada, porque ela vai ser levada para o céu de glória. Então Deus permite sim a luta, Deus permite a prova, porque da mesma forma que o ouro é passado pelo fogo para ser refinado, assim somos nós, a igreja de Jesus. Deus, Ele quer saber o que está dentro do meu coração. Se eu sirvo a Ele só pelo milagre, se eu sirvo a Ele só pela bênção. Irmão, eu não sei você, eu estou servindo a Deus há aproximadamente 30 anos. Mas se eu fosse dar glória a Deus, se eu fosse pregar, pastor Edmilson, se eu fosse vir para a igreja só os dias que eu tivesse bem, só os dias que tudo tivesse normal na minha vida, escute, no mundo tereis aflições. A igreja, ela passa por processos, mas todos os processos que Deus permite na minha vida, oh glória, vem cá, filho de Deus, fica de pé. Ele representa Deus, eu represento a igreja. Todo processo que Deus permite na minha vida nunca é para me afastar, nunca é para me distanciar, nunca é para me levar para o mundo de volta, não. Aleluia. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que em vós começou a boa obra vos aperfeiçoará. Deus está me provando, Deus está me passando pelo fogo, mas cada processo é para me purificar, cada processo é para me trazer mais perto dele, cada processo é para me andar com ele e conhecer ele. Obrigado, meu irmão. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele assim: todo processo de Deus na sua vida não é para te lançar fora, mas é para te preparar para o céu de glória. Aleluia. Irmãos, eu como que é o nome do irmão ali? O pastoreou a igreja de Coroados para lado de Cristo, não é? O Aristides. É, fundador da palavra de Cristo em Coroados, rapaz. Deus abençoe, irmão Aristides, que coisa linda, feliz por te ver aqui. Voltando à mensagem, escute-me. Naquele dia vai haver dois grupos que vão estar diante do Cordeiro. Vai ouvir assim: vinde, benditos de meu Pai,
possuídes por herança o reino dos céus que está preparado desde a fundação do mundo. Mas outro grupo vai ouvir ele dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci. Mas o grupo que vai ser chamado vinde benditos de meu Pai é o grupo que passa pelo fogo, que passa pela prova, que passa pela luta, mas ele permanece de pé dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A igreja de Cristo é triunfante, porque ele vai levar uma noiva limpa, pura, sem mancha, sem mácula, diante do céu de glória. Triunfante, porque a cabeça já venceu. Colossenses 2,15. Na cruz, Jesus despojou principados e potestades, triunfou publicamente. Aleluia. Nós não lutamos pela vitória, nós lutamos na vitória. O diabo já foi derrotado, a igreja ainda, aleluia, desfruta de uma autoridade, porque Cristo já venceu. Deixa eu parafrasear isso aqui. Paulo compara a igreja como um casamento. E sabe o que ele diz? Assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja. E sabe o que Paulo está dizendo? Que Cristo, como cabeça da igreja, ele já venceu por ela. Sabe por que a igreja não perde, meus irmãos? Sabe por que a igreja não é derrotada? Nós estamos vivenciando dias que vai trazer a decisão de mais um presidente. Se vai permanecer o atual, se vai vir outro. E existem alvoroços e medos e situações. E nós, como cristãos que votamos, temos que ter consciência. Mas uma coisa eu sei: independente do governo, independente do presidente, independente de quem manda ou desmanda na lei humana, a igreja de Jesus já é vitoriosa. Aleluia. E eu vou dizer para vocês que é bom pregar num país que tem liberdade. É bom pregar num país onde as leis favorecem a igreja, onde você pode ter um microfone como este, onde você pode passar das 9 horas, onde você pode ir na rua entregar um folhetinho. É bom ter essa liberdade. Aleluia. Mas se chegar um momento da igreja perder tudo isso, irmão, se chegar um momento da igreja perder o microfone, se chegar um momento da igreja perder a liberdade nas redes sociais, se chegar um momento da igreja perder a liberdade de 4 paredes, aleluia, ela ainda vai continuar caminhando, ela ainda vai continuar avançando. Sabe por quê? Porque a igreja tem Cristo, que é o cabeça, e ele já deu vitória para a igreja. Ele já pisou na cabeça de Satanás, ele já tomou a chave do inferno e da morte. Todo o poder está na mão dele. E nós, como igreja, não dependemos de sistema, nós dependemos daquele que é o dono da igreja, que se chama Jesus de Nazaré. Então a igreja, ela segue triunfante, porque Cristo é o cabeça e ele já venceu. Aleluia. E em quarto, a igreja é triunfante, porque ela tem armas que vencem. Oh glória.
Apocalipse 12:11 diz: venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. As armas da cruz são duas armas que a igreja tem: a cruz e o testemunho. Quando fala do sangue de Cristo, está falando da cruz. A igreja, ela é triunfante, porque ela tem armas que dá autoridade para a igreja ser vitoriosa. A igreja triunfa de forma silenciosa. A igreja prega, a igreja testemunha, a igreja vive o sangue de Jesus. E é assim que vencemos e que caminhamos de forma ousada. Aleluia! A igreja entra onde a medicina não pode entrar. A igreja entra onde a polícia não pode entrar. A igreja entra onde o advogado não pode entrar. A igreja entra onde o psicólogo não pode entrar. A igreja entra onde o pai não entra, onde a mãe não entra. A igreja entra em qualquer lugar, porque ela tem a chave que abre e ninguém fecha. Glória a Deus. A igreja não é triunfante por causa do programa, estrutura de homens. A igreja está edificada em Jesus. E sabe o que eu acho mais lindo? Eu não sei se você consegue entender a afirmação de Jesus, dizendo: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Escute, por muitos anos, pastor Edilson, eu até preguei isso, porque era dessa forma que eu entendia essa passagem. Mas um dia, eu tive uma explicação muito fantástica, e eu falei: meu Pai da glória, eu entendia que as portas do inferno não prevaleceriam. Me dá uma cadeira para mim, fazendo um favor. Não vou usar ninguém, vou usar a cadeira. Aleluia, daqui para os Deus. Por muito tempo eu entendi: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu entendia, pastor Edilson, que aqui é o inferno que luta contra a igreja, e aqui está a igreja. Na minha visão, as portas do inferno não prevalecerão. É o inferno avançando contra a igreja. É o inferno vindo contra a igreja, querendo destruir a igreja. Mas não. Não sei se alguém aqui já assistiu um filme ou já teve a oportunidade de ver, principalmente aqueles filmes dos Vikings, aonde eles iam para outros países para conquistar terras. E eles